a gente passa dos 60 anos, a gente comemora a nossa data de nascimento com a família, em alguns casos, com os amigos mais próximos. E quanto mais velhos a gente vai ficando, aproveitamos aí o nosso aniversário para fazer uma reflexão. Afinal, a gente vai amadurecendo e a cada ano que passa é bom fazer uma análise sobre a nossa vida, nossos erros e acertos e as coisas que podem ser melhoradas para a gente poder viver os anos que nos restam com mais sabedoria, né? Mas tem um sujeito que ontem fez 75 anos e resolveu fazer uma reflexão. E reflexão de ex-presidiário que foi condenado por 3 instâncias e solto por amigos, já começa com a mentira. Ontem o senhor Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que não tinha interesse jornalístico a não ser para ele mesmo. E disse que sempre foi muito patrulhado. Ora, se o vídeo era para ele mesmo, por que então ele publicou nas redes sociais? Começou mal, né? Depois, disse que a vida é um eterno aprendizado. Ele comentou que quando começou a sua vida sindical, achava que tudo era maravilhoso. Ele fazia greve, reivindicava aí 10, 15, 40% de aumento e às vezes não conseguia tudo, mas continuava reivindicando. Depois, ele chegou à conclusão de que a luta economicista, essas foram palavras dele, não ia resolver o seu problema. Ele precisava fazer muito mais. E foi aí que ele descobriu a luta política. Ele não deveria somente reivindicar, mas exercer o direito de governar. O direito de ser gerente da riqueza produzida por nós mesmos. E foi aí que ele descobriu que precisava fazer política para acabar com a desigualdade. Daí a segunda mentira. Ele enriqueceu e aumentou a desigualdade. Esse aí não serve nem para Robin Hood. Ele não distribuiu um centavo do que foi roubado dos cofres públicos durante os seus governos para os pobres que ele tanto defende, só para os amigos. E ainda usou o nosso dinheiro para fazer obras aí para ditadores companheiros com os recursos do BNDES. Se esses recursos tivessem sido aplicados no Brasil, poderiam ter mudado a vida de muita gente. Mas ele continuou a fazer a sua reflexão, aquela para ele mesmo, nas redes sociais, dizendo que provou, quando estava no governo, se a gente fizer o mínimo de esforço, o mínimo de sacrifício, a gente vai perceber que o pobre é uma solução e não um problema. Ele acrescentou que quando a gente consegue repartir um pouco que é produzido por todo mundo, e quando o pobre também vira consumidor, a economia cresce. Tem emprego, tem salário e tem alegria. Nisso ele tem toda a razão. O problema é que, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Com a roubalheira e as cicatrizes deixadas por ele e seus comparsas na nossa economia, aqueles que tiveram a oportunidade de ascender socialmente, em pouco tempo, voltaram para uma situação igual ou pior do que antes. Ele criou uma ilusão e depois veio a decepção. E teve reflexo nas urnas também, como todo mundo pôde ver. Teve uma outra passagem nessa reflexão do Lula que ele disse o seguinte: como é que alguém que se diz cristão pode dormir com a cabeça tranquila, sabendo que perto da casa dele tem uma família que está desempregada e que não tem o que comer? Como é que pode dormir tranquilo sabendo que perto da casa dele tem uma criança que não tem um copo de leite para beber? Para ele, não tem que ser comunista, não tem que ser socialista, tem que ser cristão. E aí eu faço a mesma pergunta para ele.
Como é que ele criou condições para que a Oi pagasse milhões de reais para a empresa do seu filho, que era limpador de cocô de elefante no Jardim Zoológico, e se transformou, segundo ele, no Ronaldinho dos negócios, da noite para o dia, sabendo que tem uma família perto da casa dele que não tem onde morar? Como é que ele aceita mais de 700 mil reais aí de presente de uma construtora para reformar o seu triplex, sabendo que tem uma criança perto da casa dele que não tem leite para beber? Esse é o Lula. Mas quando ele começou subliminarmente a se comparar a Jesus Cristo, meu queixo quase caiu. Ele disse que ninguém deu no mundo mais exemplos de querer repartir as coisas com justiça do que Jesus Cristo. Mesmo assim, ele foi morto porque se contou tanta mentira, mas tanta mentira contra ele, que o povo terminou gritando que era importante crucificar ele. Lula não tem jeito, né? Só ele acha que o que dizem contra ele é mentira. E olha que tem mentira em todos os lugares, né? Nos jornais, nas redes sociais e até na primeira, segunda e terceira instâncias. Ele vai ser sempre uma vítima, um perseguido, mas que acabou ganhando no dia do seu aniversário um presente do STJ. O ministro Félix Fischer retirou de pauta da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça o julgamento de um recurso feito pela defesa de Lula com relação ao processo do triplex do Guarujá. Na época, o Lula cumpria a pena, mas foi solto, mais ou menos há um ano atrás, depois que o STF acabou com a prisão em segunda instância. A defesa de Lula pediu o adiamento do julgamento de ontem porque antes quer ter acesso aos acordos da Petrobras com as autoridades americanas e também quer aguardar a decisão do Supremo sobre a suspeição do Sérgio Moro, o que para eles pode anular a condenação. E a gente não sabe nem quando isso vai acontecer, né? Essa nossa justiça é mestra em aplicar para o Lula a famosa lei de Gerson, para que ele possa levar vantagem em tudo, certo? Ao contrário das manifestações socialistas e comunistas dos amigos do Lula, só me resta desejar um infeliz aniversário para esse sujeito que ajudou a destruir o Brasil e não deveria ter saído da cadeia.